Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que a família de vocês estejam bem também. Bom, hoje a professora Esther trouxe mais uma lição bíblica para nós podermos aprender. O título da nossa lição de hoje é Força para enfrentar o teste. Vocês sabiam, crianças, que nós somos testados todos os dias? Não é só o teste que a professora passa lá na escola, não, para você poder fazer a provinha, né? Para ver se você adquiriu os conhecimentos de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de história, não sei isso. Mas nós passamos testes diários dentro da nossa vida para saber se nós estamos realmente fazendo aquilo que é a vontade de Deus ou não. Aí eu trouxe hoje dois coleguinhas para poder conversar com vocês. Ó, este menininho lindo aqui, ó, é o Francisco. E esse outro aqui lindo também é o Davi. O Francisco e o Davi, eles são muito amigos. E eles estão sempre assim, indo um na casa do outro passear. E esse dia, o Davi chamou o Francisco para ir na casa dele. Ai, Francisco, você precisa ir lá em casa, você precisa ir lá em casa, que eu tenho uma novidade para te contar. Aí o Francisco ficou todo animado. Ah, então fala, o que que é? Ele, não, é surpresa, você tem que ir lá em casa para você saber o que é. E aí, lá se foi o Francisco na casa do Davi. Quando o Francisco chegou lá na casa do Davi, o Davi ficou todo feliz do seu coleguinha estar lá. E aí, o Francisco falou assim, o que que é, o que que é, o que que é que você tanto queria me mostrar? Hein, Davi? Eu tô curioso, o que que é? Aí o Davi pegou, chamou lá o Francisco pra frente, falou, vem aqui, vem aqui. Chamou ele lá pra sala dele, na casa dele, e falou bem assim, olha, eu tenho uma surpresa aqui maravilhosa para você. E aí, quando o Davi chegou lá na sala, ele pegou e estava com a televisão ligada. Aí o Francisco falou para ele, ué, mas é essa surpresa que você tem para mim? É, eu chamei você para nós dois assistirmos um filme da Netflix. Aí o Francisco falou assim, filme da Netflix? Aí ele foi e falou, olha esse daqui. Aí ele todo feliz, né? Porque tinha chamado o coleguinha para poder assistir o filme. Aí o Francisco fez aquela cara de admirado e ele, mas esse filme aí a gente não pode ver, filme para adulto. É filme para adulto, mas a minha mãe não tá em casa, a gente vai poder ver. É um filme de ação, é cheio de muita espada, muita arma, muita coisa legal. Vamos assistir. Aí o Francisco falou, não, eu não posso assistir esse filme, não. Se a minha mamãe souber que eu assisti esse filme, ela vai me dar uma bronca. Porque olha só lá, Davi, ela tá falando que o filme é para adulto, que tem violência nesse filme. E, mas é legal, vamos assistir. Ele, Davi, sinto muito, mas esse filme eu não vou assistir com você, não. Aí o Davi falou bem assim, como assim você não vai assistir esse filme? Ele, sinto muito, mas eu não posso assistir não, porque eu tenho Jesus no coração, e se minha mãe souber também que eu estou assistindo isso, ela vai me dar uma bronca. Como assim ela vai te dar uma bronca? Você também parece um maricas, nunca vai crescer, Francisco, vai sempre ser um crianção, tô te chamando você para uma coisa legal, e aí você pega e fala que não quer fazer comigo? Aí o Francisco, não, olha, sinto muito, sou seu amigo, mas não posso assistir esse filme com você. Primeiro, porque Jesus está no meu coração. E segundo, porque eu não vou desobedecer a minha mamãe. E aí, o Davi ficou chateado porque o seu coleguinha
não quis saber de assistir o filme com ele. Mas só que não era para fazer. Então ali foi um teste para o Francisco, que Deus colocou lá na vida dele, para saber se ele realmente estava ali firme com Jesus, se ele estava realmente fazendo aquilo que agrada a Deus ou não. E ele passou nesse teste. E muitas vezes, né, crianças, nós passamos por testes como esse na nossa vida. E a nossa história de hoje fala sobre um personagem da Bíblia que passou um teste assim também. Deixa eu tirar aqui os meninos para mim poder mostrar para vocês. O nome desse personagem era Estevão. E Estevão, antes de Estevão começar o seu ministério, nós vamos começar a nossa história quando Jesus, depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele ainda ficou andando por sobre a terra por 40 dias. Durante esses 40 dias, ele pregou, falou com seus discípulos, só que agora Jesus ele não estava mais no corpo dele, assim como o nosso corpo humano, ele agora estava no corpo glorificado. E o último sermão que ele fez, ele estava lá no Monte das Oliveiras e ele começou a falar para os seus discípulos: olha, eu estou indo embora, eu agora vou voltar para o meu Pai, não posso mais ficar com vocês, mas olha, eu vou enviar alguém para ficar com vocês, que é o Espírito Santo, o Consolador. Mas eu vou deixar uma missão para todos vocês: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê na minha palavra que eu deixei aqui para vocês e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê, infelizmente, vai estar condenado. E aí, conforme Jesus foi falando com os discípulos, ele foi subindo para o céu. E conforme ele foi subindo, os seus discípulos foram o quê? Foram ficando tristes. Porque, será que agora nós vamos ficar abandonados? Jesus foi embora e agora? O que será de nós? Mas Jesus prometeu que ele ia enviar o Consolador. E os discípulos, passados esses 40 dias, né, que Jesus estava ali com eles, que Jesus foi embora, eles começaram a fazer o que Jesus mandou. Eles começaram a pregar, a falar tudo aquilo que Jesus tinha morrido, mas que tinha ressuscitado, e a falar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles sobre o reino dos céus. Só que eles ainda não sentiam um pouco triste, né? Porque eles ainda não tinham sentido realmente a presença de Deus, o Espírito Santo, junto com eles. Aí um dia eles estavam lá em Jerusalém, numa festa que havia lá em Jerusalém, e todos eles se reuniram na casa de um deles para falar mais sobre o reino dos céus, para falar mais sobre aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E quando eles estavam ali naquela casa, de repente, parece assim que a janela, deu um vento, as janelas se abriram, que é janela de madeira, e começou, parecia assim, um foguinho pulando por cima da cabeça de todos eles, como se fosse uma chama, só que não queimava eles. Aquela chaminha, quem via, parecia que eles tinham uma chaminha em cima da cabeça deles. E Jerusalém, por causa daquela festa que estava tendo, estava lotada de gente. Tinha judeus de todas as partes, de outras cidades, de outras terras que tinham vindo. Tinham pessoas também de outras nacionalidades, egípcios, samaritanos. Estava todo mundo em Jerusalém para aquela festa. E quando eles estavam reunidos ali, mais de 1000 pessoas naquela casa, orando, falando sobre Jesus, de repente, essas chamas de fogo parece que entrou na boca deles, na vida deles, e eles começaram a falar na língua daqueles outros povos. E os outros povos começaram a entender o que eles estavam falando, porque vinha todo mundo para comemorar aquela festa ali em Jerusalém, só que a mesma coisa, vamos colocar nos nossos dias de hoje, tem uma festa na sua escola. O diretor da escola convida, fala bem assim: olha, eu convidei para participar aqui da nossa festa, aqui na minha cidade tem a Festa das Nações, uma vez por ano. Então, é colocado lá assim, as barracas de comidas
típicas de vários países. Então dá que o diretor da escola ou o prefeito da cidade fala, olha, eu vou convidar pessoas de outros países para vir aqui participar da nossa festa. Aí ele convida alemão, convida inglês, convida francês, convida americano, convida japonês, convida chinês, povos de outras nações para vir. Só que quando chegar aqui, nós estamos falando a nossa língua, português, e eles não falam a nossa língua. Eles não sabem falar o português. Se não tiver alguém para interpretar o que está falando, eles vão ficar assim, meio perdidos. Vão, né? Vão ficar agradecidos por ter sido cortado, mas não vai entender nada. E foi o que aconteceu naquele dia. Estava todo mundo naquela festa, só que ninguém estava entendendo. E de repente, eles começaram a falar na língua das outras pessoas. Começou a falar que Jesus tinha morrido, mas que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus salvava, que Jesus tirava o pecado. Eles falavam e as pessoas entendiam. Então Deus deu ali para eles o dom de línguas, para eles poderem interpretar, as outras pessoas entenderem o que eles estavam falando. E essa festa até hoje é chamada a festa do Pentecostes, porque foi ali que o Espírito Santo, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, como se o Espírito Santo tivesse entrado neles, e eles começaram a falar em outras línguas. Só que começou a acontecer uma coisa, todo mundo agora estavam querendo saber de Jesus, querendo ouvir cada vez mais falar de Jesus. E as pessoas começaram a procurar os discípulos, Pedro, Tiago, João, também, todo mundo, para poder ouvir mais sobre Jesus. Só que assim como quando Jesus estava, as pessoas seguiam eles. Então, eles precisaram, eles tinham que pregar, eles tinham que ajudar as viúvas que estavam necessitadas, os órfãos, precisava ajudar uma família que estava carente, precisando da comida, precisava ajudar uma pessoa enferma que precisava lá de uma cama. E eles foram acumulando muitas funções. Então, eles pregavam, eles ajudavam, eles atendiam as pessoas. E eles viram que eles estavam acabando deixando de fazer aquilo que Jesus mandou, que era pregar o Evangelho. E aí Pedro se juntou com eles e falou assim, olha, não está dando certo esse negócio não. Nós precisamos escolher pelo menos 7 homens que sejam tementes a Deus, que já entendem bem o Evangelho como nós, para nos ajudar. Porque senão nós não vamos cumprir a missão que Jesus deu para a gente, que é o quê? Falar a palavra. E eles foram e escolheram 7 homens para poder estar levando a palavra de Deus a todas as pessoas. E o primeiro desses homens que foi escolhido, o nome dele era Estevão. Então Estevão foi escolhido para ajudar os discípulos. E aqui no livro de Atos fala que Estevão era um homem cheio do poder e da glória de Deus. Quando Estevão orava, as pessoas eram curadas. Quando Estevão falava, as pessoas aceitavam Jesus. Só que assim como tinha pessoas que estavam felizes com o que Estevão estava fazendo, tinha gente também que estava furiosa. Quem era? Os religiosos da época, os fariseus. Aquela mesma seita, aqueles mesmos religiosos que tinham mandado matar Jesus, que tinham crucificado Jesus, eles acharam que matando Jesus acabou o problema. Não, ele morreu, pronto, acabou. Só que não adiantou, porque o reino de Jesus não era desse mundo. O que Jesus veio pregar era a salvação. Ele veio para trazer a vida, uma vida em abundância para nós. E aí, Estevão foi chamado perante quem? O Sinédrio, lá o conselho dos fariseus. Assim como eles levaram Jesus lá perante o sumo sacerdote, agora levaram Estevão. E aí, assim como eles fizeram com Jesus, que arrumaram falsas testemunhas para poder levantar falso de Jesus, falar coisas que Jesus não tinha falado, que Jesus não tinha feito, eles fizeram o mesmo com Estevão. E aí, a falsa testemunha falou, esse homem aí está falando que Jesus ia derrubar o templo em 3 dias e que derrubou mesmo. Olha, ele está falando que esse Jesus ressuscitou. E aí,
os fariseus ficaram furiosos. Você falou isso mesmo? Ele, sim, sim. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus Pai. Ele está à direita de Deus. Aí os fariseus ficaram furiosos, bravos. Assim como Davi ficou nervoso com o Francisco, porque o Francisco não quis assistir o filme com ele, aqueles fariseus ficaram nervosos, porque eles queriam que Estevão negasse. Não, não falei nada disso não, isso é mentira. Não, eles estão inventando. Mas Estevão não. Estevão ficou firme, falou, não. O que eu falo vem da parte do Pai, vem da parte de Deus. E eles viram que não iam conseguir fazer com que Estevão desistisse de falar de Jesus. E Estevão pegou e começou a pregar para aqueles homens. E vocês pensam, criança, que Estevão ficou com medo? Eles sabendo que eles queriam matá-lo? Não. Estevão pegou e começou a falar com eles. Vocês lembram o que foi que Deus, o Pai, falou para o nosso patriarca Abraão? Vocês lembram o que ele falou para Isaac, o que ele fez para Jacó, o que ele fez com José, o que ele fez com Moisés? E ele foi falando tudo aquilo que Deus tinha feito para o povo judeu desde a época de Abraão. Desde quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sai do meio da sua terra para a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, e através de ti eu farei uma grande nação. Estevão começou a falar isso para eles. Pois bem, e Deus não falou que através de Abraão ele ia trazer a salvação para o mundo, que era através do leão de Judá, a raiz de Davi, não ia vir de nós, do povo judeu? Pois bem, assim como Deus usou Davi, assim como Deus usou Salomão, assim como Deus usou os profetas para trazer a mensagem para nós, ele usou Jesus. Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Ele veio para cumprir aquilo que Deus prometeu para Abraão e para todas as nossas gerações antigas. Só que vocês o mataram, vocês assassinaram o Filho de Deus. Ah, para que Estevão falou isso? Aqueles líderes ficaram furiosos e falaram, não, agora chega, você vai ser morto. E eles ali, o concílio deles, falou assim, você está indo contra tudo aquilo, contra as nossas leis, contra os nossos princípios, falar que esse Jesus é o Filho de Deus. Não, o nosso Messias ainda não veio. E até hoje as crianças, infelizmente, os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é simplesmente um profeta qualquer, assim como foi Elias, assim como foi Eliseu, assim como foi Samuel, como foi João. Eles não acreditavam e não acreditam até hoje que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio a esse mundo para que nós tivéssemos a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Eles falaram bem assim, não, blasfêmia, blasfêmia, você está blasfemando. E aí sabe o que eles fizeram? Eles apedrejaram Estevão, mataram Estevão, apedrejaram. E quando eles estavam apedrejando Estevão, você pensa que Estevão ficou com medo? Estevão falou assim, olha, vocês estão vendo? Eu estou vendo Jesus, o Filho de Deus, assentado à direita de Deus Pai. Eles, olha, ele continua apedrejando. E foram jogando pedra e mataram Estevão apedrejado. Mas Estevão, assim como o nosso amiguinho Francisco, ele não fraquejou. Ele não negou a Jesus. Ele não fez o que aqueles homens queriam que ele fizesse, que mentisse sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, crianças, assim como Deus deu força para Estevão enfrentar aquele teste, ele também dá força para nós, todos os dias, enfrentarmos os testes nossos diários. Às vezes, você está sendo testado por um coleguinha que convida você para fazer alguma coisa errada. Às vezes, o seu teste
é falar palavrão. Você gosta de falar palavrão, mas daí você já conheceu Jesus, você sabe que não pode falar palavrão, vem assim na ponta da língua e você... Às vezes, o seu teste diário é obedecer a mamãe, que você é desobediente. Às vezes, o seu teste diário é mentira. Você às vezes gosta de mentir, mas daí Papai do Céu te dá força para vencer a mentira. Mas sozinho eu não consigo fazer isso. Eu não consigo deixar de pecar. A única maneira para mim poder deixar de pecar é eu primeiramente reconhecer que eu sou pecador. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço, que deixa Deus triste, quando eu reconheço isso, que eu não tenho direito a ir morar no céu, se eu não aceitar, se eu não reconhecer que Jesus morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados, enquanto eu não reconhecer isso e eu não crer que Jesus morreu numa cruz e foi sepultado, mas que ele ressuscitou, e eu convidá-lo para morar no meu coração, eu pedi para ele vir morar no meu coração, porque através disso, através de eu reconhecer e de eu crer e de eu permitir que ele entre no meu coração, aí ele vai deixar o meu coração branquinho. Quando eu seguir esses 3 passos, Jesus vai me dar força para que eu possa vencer, para que eu possa passar por esse teste. Aqui na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 41 e o versículo 10, fala bem assim, ó. Jesus fala bem assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te dou força e eu te ajudo. Então é Ele quem me dá força para eu vencer o pecado. Mas para isso eu tenho que seguir esses 3 passos: reconhecer, crer e pedir para Ele me ajudar. Porque quando Ele está dentro do meu coração, o Espírito Santo dele está morando aqui. Quando eu aceito Jesus na minha vida, que eu falo assim: Papai do Céu, olha, eu te peço, eu creio, primeiro eu te peço, eu reconheço que eu sou pecador. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Papai do céu, eu peço que o Senhor, através de seu Filho Jesus, me ajude a fazer o que é certo. Aí, quando você pede isso, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar dentro de você. Então, ó, o Espírito Santo, que é Deus, também, ele vem morar dentro de você. E quando ele vem morar dentro de você, ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Todas as vezes que der aquela vontade de você de falar o palavrão, o Espírito Santo também, você vai falar: não, você não pode. Aí você fala: é verdade, agora eu tenho Jesus aqui. Quando te der aquela vontade de desobedecer a mão, o Espírito Santo: não pode, você agora já aceitou Jesus dentro do seu coração. Quando te der aquela vontade de brigar com a coleguinha, fala: não, o Espírito Santo dentro de você, não pode. Vocês já perceberam? Depois que você pede para Jesus vir morar no seu coração, todas as vezes você vai fazer as coisas erradas, às vezes desobedecer a mamãe, te dá uma vergonha, você olha assim, não tem ninguém vendo você, não tem, mas te dá uma coisa assim, sabe, um sentimento negativo, uma coisa tão ruim dentro de você. Aí você fala bem, às vezes a mamãe pega, vou dar um exemplo para vocês, a mamãe pega e faz um bolo de chocolate, coloca lá na geladeira e fala bem assim: olha, não come esse bolo, só mais tarde, porque agora tá quente e ainda não pode comer. Aí você fica assim, olhando para aquele bolo, parece que o bolo tá falando para você: me come, me come, me come. Aí você vai assim, com o dedinho no bolo e que bolo gostoso. Mas depois que você coloca o dedo na boca, que você experimenta o bolo, aí te dá aquele sentimento ruim, aí você fica lá: meu Deus, e agora a mãe vai ver que tá lá o sinal do meu dedão no bolo. Pois bem, quando você sente esse constrangimento dentro de você, é o Espírito Santo de Deus que está te constrangendo e te ajudando a fazer com que você passe no teste, te ajudando a não deixar com que você faça coisas erradas.
Mas eu só posso fazer isso, crianças, quando eu peço para Jesus vir morar dentro do meu coração. Então, a partir do momento que eu peço que Ele venha morar no meu coração, Ele vai me ajudar a passar por esse teste. E todos os dias nós somos tentados, porque ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus, o Filho de Deus. Então, a maneira com que eu tenho de conseguir passar por esse teste diário é todos os dias reconhecer, crer, pedir e confessar. Falar com o Papai do Céu, porque o Espírito Santo dele que habita dentro de mim vai me ajudar a fazer o que é certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, tá bom? E que peçam para que o Papai do Céu os ajude, tá bom? A fazer sempre o que é certo. Então, ó, que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seu coleguinha. Todas as vezes que você der vontade de fazer coisas erradas, que vier aquela vontade, aí você se lembra, opa, eu estou sendo testado. Espírito Santo, me ajude a passar no teste, que Ele vai ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, tá bom? E até a nossa próxima lição.